Eu achava que minha história era simples. Filho único, criado por uma mãe amorosa, dono de uma oficina no interior. Nada fora do comum. Até aquele dia. Um carro velho chegou como tantos outros, mas aquele não era qualquer carro. Enquanto desmontava o banco traseiro, senti algo estranho, fora do lugar. Uma resistência incomum. Quando finalmente consegui abrir, encontrei algo que me fez gelar. Um maço de cartas amareladas, escondidas ali havia décadas. E entre elas, um nome. O nome da minha mãe. A partir desse momento, tudo mudou. O que era apenas mais um serviço virou um mergulho profundo em um passado que ninguém nunca teve coragem de me contar. E o que encontrei transformou minha vida para sempre. Meu nome é Carlos, tenho 42 anos e sou dono de uma oficina mecânica que herdei do meu pai, no interior de Minas Gerais. A vida por aqui é simples, previsível até. Acordo todo dia às 6 da manhã, preparo meu café forte, coloco o mesmo macacão engraxado de sempre e desço para abrir a oficina. O portão de ferro range como quem reclama de ser acordado cedo, mas é só parte da rotina. Não tem luxo, não tem glamour, mas tem ordem. E até então, era tudo o que eu precisava. Desde que minha mãe faleceu, há quase 5 anos, a oficina virou meu único refúgio. O lugar onde posso controlar as coisas, onde cada parafuso tem seu lugar, onde os problemas têm solução, ao contrário da vida, que nem sempre é tão clara. Passei a viver para trabalhar. Alguns dizem que é solidão. Eu prefiro chamar de silêncio necessário. Os vizinhos me conhecem como o mecânico calado. Não sou de conversar muito. Atendo os clientes, cumpro o serviço e pronto. Aqui, os carros falam mais do que as pessoas. E de certo modo eu aprendi a ouvir esses carros. Cada ruído, cada trepidação, cada cheiro diferente me diz algo. É como se eu tivesse desenvolvido um sexto sentido com o tempo. Talvez por estar sempre sozinho. Talvez porque, no fundo, eles me entendam melhor do que gente. Naquela manhã, tudo parecia igual. O sol mal tinha saído quando abri as portas da oficina. Liguei o velho rádio de pilha que sempre sintonizava a mesma estação. Música popular brasileira, daquelas que minha mãe gostava de cantar baixinho enquanto lavava a louça. O cheiro do óleo, da graxa e do ferro aquecido preencheu o ar. Era, para mim, o cheiro da normalidade. Estava revisando uma caminhonete quando ouvi um barulho de motor fraco, engasgando, vindo pela rua. Era um carro se arrastando até minha oficina. Fui até o portão e vi um Opala Diplomata, 1987. Azul marinho, pintura desbotada, capô com arranhões profundos e rodas que mal se sustentavam. Um senhor de aparência cansada desceu do carro, entregou a chave com mãos trêmulas e disse apenas: "Precisa de uma revisão completa, faz tempo que ninguém encosta nele." Nem seu nome ele deixou. Apenas um número de telefone anotado num pedaço de papel amassado. Estranhei, claro, mas aceitei. Não era a primeira vez que um cliente misterioso deixava um carro e sumia. Só que havia algo naquele Opala. Algo que me incomodava, que fazia minha pele arrepiar. O carro parecia me olhar de volta. Era como se escondesse alguma coisa. E de algum modo inexplicável, aquela carcaça velha me parecia familiar. Não dei atenção ao pressentimento. Peguei a ficha, fiz a inspeção visual e empurrei o carro até o fundo da oficina. Eu não sabia, mas aquele dia que começara como qualquer outro, estava prestes a se transformar no mais importante e doloroso da minha vida. Porque dentro daquele carro, escondido sob anos de poeira e ferrugem, estava algo que me ligaria diretamente ao passado e a um segredo que minha mãe levou para o túmulo. Eu já havia consertado todo tipo de carro naquela oficina, de Fusca a SUV, de caminhonete velha a carro de luxo que só passava por ali em casos extremos. Mas aquele Opala era diferente. Assim que o homem desligou o motor e desceu do carro, senti algo estranho, quase incômodo. O tipo de sensação que você não consegue explicar, mas que te prende. Como se tivesse algo ali me observando, ou esperando por mim.
O Diplomata 1987 estava em estado lamentável. A pintura azul marinho praticamente apagada, os pneus baixos, os cromados enferrujados e o interior parecia não ver a luz do dia há muitos anos. O banco do motorista estava afundado, o volante gasto e o teto com pedaços descolando. Mas foi o cheiro que me pegou de jeito. Um perfume antigo, quase floral, misturado com couro envelhecido e poeira densa. Aquele aroma me atingiu como um soco no estômago. Era como se eu já tivesse sentido aquilo antes, em outro tempo, em outro lugar. O cliente, se é que posso chamá-lo assim, não falou quase nada. Entregou a chave com uma expressão tensa e evitou me encarar. Disse que o carro era de um parente falecido que estava parado há 3 anos e precisava de uma revisão completa antes de decidir o que fazer com ele. Não mencionou prazos, nem orçamento. Quando perguntei o nome, ele só murmurou: "Depois eu volto." E saiu andando, sem olhar para trás. Fiquei com a chave na mão, parado, olhando o carro. Tentei afastar aquela sensação de déjà vu, de que já tinha visto aquele veículo antes. Talvez fosse a memória me pregando peças. Talvez a vida estivesse começando a me cobrar por tudo que eu insisti em enterrar junto com minha mãe. Levei o carro até o fundo da oficina com dificuldade. O motor engasgava, quase morrendo a cada volta. Era como se ele também resistisse, como se não quisesse ser acordado do tempo em que havia sido deixado. Estacionei com cuidado e comecei a inspeção inicial. Havia lama seca nos paralamas, folhas mortas presas sob o capô e até teias de aranha no painel. O rádio não ligava. O velocímetro travado marcava 118.439 quilômetros, parado no tempo. E então veio a imagem. Uma lembrança antiga, daquelas que surgem como flash. Eu, ainda criança, deitado no banco de trás de um carro parecido, talvez até o mesmo. Minha mãe dirigia e uma música tocava no rádio. Uma daquelas canções, antigas, românticas. Eu não lembrava da letra, mas lembrava da sensação, de segurança, de silêncio e de um perfume. O mesmo perfume que agora impregnava o estofado daquele Opala. Era loucura, pensei. Tantos carros iguais por aí, tantos modelos parecidos. Mas no fundo, algo dentro de mim já sabia. Aquele carro não era só mais um. Ele era parte de mim. Parte de uma história enterrada, esperando ser desenterrada. Algo me dizia que, ao mexer nele, eu não encontraria apenas fios queimados ou amortecedores gastos, mas memórias. E, talvez, verdades que eu nunca tive coragem de perguntar. E foi aí que decidi. Iria desmontá-lo por completo. Cada parafuso, cada banco, cada parte do porta-malas. Não apenas por dever profissional, mas porque, pela primeira vez, um carro parecia ter algo a me dizer. Comecei a desmontagem como sempre faço. Sistemático, peça por peça, respeitando a ordem que aprendi com meu pai. Comecei pelo painel, depois a parte elétrica e o porta-malas. Tudo ali denunciava o abandono. Fios ressecados, sujeira acumulada em lugares que indicavam anos de descuido. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o banco traseiro. Algo ali estava errado. Quando tentei soltar o encosto, percebi que ele não cedia como deveria. Mesmo após remover os parafusos de fixação, o banco continuava firme, preso por algo invisível. Forcei com cuidado, pensando que poderia ser apenas ferrugem ou um acúmulo de sujeira. Mas não era isso. A resistência era densa, como se houvesse algo sólido por trás da espuma. Peguei uma lanterna e apontei para a lateral da estrutura. Foi aí que vi uma pequena fresta no tecido disfarçada entre as costuras. Um rasgo antigo, quase imperceptível, mas que revelava um volume estranho por dentro. Eu sabia que os bancos dos carros antigos tinham espaços ocos que muita gente usava para esconder dinheiro, documentos, até armas. Já tinha encontrado de tudo. Mas havia algo naquele volume. Algo que fez meu coração acelerar como nunca antes. Com o estilete, cortei com cuidado o tecido ressecado. A espuma interna estava escurecida, e por trás dela senti o toque de algo diferente. Puxei devagar.
Era uma sacola de pano, amarelada pelo tempo, amarrada com uma fita de cetim que já não tinha cor definida. O pano estava coberto de pó e cheio de marcas do tempo, mas intacto. Algo me dizia que ninguém mexia naquilo há décadas. Sentei no chão da oficina, ainda com o coração disparado. As mãos suavam, mas estavam firmes. Desamarrei a fita com calma. Dentro da sacola, um maço de papéis, cartas. Dezenas delas. Todas dobradas com cuidado, com envelopes amarelados, selos antigos e escrita feita à mão. A caligrafia era delicada, de traços femininos, com datas marcando os anos de 1985, 1986, 1987, antes mesmo de eu nascer. Peguei a primeira. No envelope um nome. Ao ver aquilo, minhas mãos tremeram. Para Maria Lúcia, com amor eterno. Minha mãe. O choque foi imediato. O ar me faltou por um instante. Por que cartas com o nome dela estavam escondidas dentro daquele carro? Por que estavam tão bem guardadas como se alguém quisesse enterrá-las para sempre? Abri o envelope com delicadeza, como se estivesse tocando em algo sagrado. A primeira frase da carta me fez esquecer o mundo ao meu redor. Minha doce Maria Lúcia, te escrever se tornou minha única forma de sobreviver à tua ausência. Não sei quanto tempo mais vou conseguir manter esse segredo. Fechei os olhos. Aquilo não era só uma carta antiga. Era o início de algo que eu nunca imaginei viver. Um portal que se abriu, puxando-me para um passado que minha mãe manteve em silêncio por toda a vida. Naquele momento, entendi que não estava apenas desmontando um carro velho. Eu estava prestes a desmontar minha própria história. E o que quer que estivesse por vir, eu já sabia. Nada seria igual depois daquelas cartas. Segurei aquele maço de cartas como se fosse uma relíquia. Estavam todas presas por uma fita de cetim, agora desbotada, quase cinza. Apesar do tempo, estavam intactas, como se alguém as tivesse escondido com extremo cuidado, esperando que um dia, alguém, eu, as encontrasse. A fita parecia frágil, mas resistia. Desatei com delicadeza, o coração batendo como se estivesse prestes a violar algo sagrado. Comecei pela primeira carta. O envelope estava marcado com uma data, 14 de março de 1985. A caligrafia era elegante, feita com esmero, como quem escrevia não apenas com a mão, mas com o coração. Abri com cuidado, tentando não rasgar o papel já amarelado, e iniciei a leitura com a respiração presa. Minha doce Maria Lúcia, estou escrevendo à luz de vela, no silêncio da madrugada. Parece que o tempo parou desde a última vez que te vi. Não suporto essa distância, esse esconderijo forçado em que vivemos. Mas preciso te dizer, mesmo que em palavras, que você é minha paz e meu tormento. Cada vez que lembro do toque da sua mão, do seu sorriso tímido, me pergunto como uma mulher como você foi aparecer justamente na minha vida. Tão controlada, tão vigiada. As palavras me acertaram em cheio. A carta era endereçada à minha mãe, e vinha de alguém claramente apaixonado, mas que vivia com ela uma relação proibida. Continuei lendo. Se esse mundo não nos permitir viver nosso amor à luz do dia, que estas cartas sejam a nossa verdade guardada. Uma verdade escondida, mas jamais apagada. Eu te amo. Hoje e para sempre. Assinado apenas com a letra J. Fiquei em silêncio. Estava sozinho na oficina, mas podia sentir o peso de cada sílaba ecoando pelas paredes. Quem era J? E por que minha mãe, uma mulher tão reservada, tão contida, escondeu esse capítulo da vida dela com tanto zelo? Passei para a segunda carta, agora datada de julho do mesmo ano. O tom era mais intenso. Falava de um filho, um bebê. Ele já chutou? Já sorriu em seu ventre? Diga a ele que o pai o ama, mesmo que o mundo nos obrigue a viver como estranhos. Um dia, vou segurá-lo em meus braços e ele saberá que nasceu de amor, não de erro. Minha mente congelou. Um filho? Antes de mim? Minha mãe teve outro filho e nunca falou sobre isso? A carta não deixava dúvidas. O remetente falava como pai. E ela
Ela leu essas palavras, guardou, escondeu, nunca me contou. Continuei lendo mais algumas com datas avançando para 1986. Em uma delas, o desespero começava a tomar forma. Eles não vão permitir. A pressão da minha família está insuportável. Querem que eu desapareça da sua vida, que esqueça você e o menino. Mas não consigo. Deus, como eu queria, poder arrancar vocês dois daqui e sumir no mundo. Mas sei que não posso. Eles têm poder. E você corre perigo. Fechei a carta com as mãos trêmulas. As peças começavam a se encaixar de forma assustadora. Minha mãe viveu um romance proibido. Um amor escondido. Um filho antes de mim. E, pelo que entendi, uma ameaça constante vinda da família dele. As juras de amor, o medo, o desejo de fuga, o silêncio. Tudo ali, diante dos meus olhos, revelava que havia uma vida inteira da minha mãe que eu jamais conheci. Uma mulher que não era apenas a cuidadora silenciosa que me criara, mas alguém que amou profundamente, que sofreu, que perdeu e que guardou tudo isso dentro de um carro. E eu, onde eu entrava nessa história? Naquele momento percebi. Eu não estava apenas lendo cartas antigas. Eu estava descobrindo uma nova versão da mulher que mais amei na vida. E talvez uma nova versão de mim mesmo. Depois das cartas, pensei que nada mais poderia me surpreender. Mas estava enganado. Dentro da mesma sacola de pano que havia escondido aquelas palavras tão íntimas, encontrei mais do que lembranças escritas. Havia papéis dobrados, amarelados, escondidos entre as dobras do tecido. Documentos. Um peso diferente me atingiu quando os toquei. Ali não estavam mais sentimentos. Estavam fatos. O primeiro que retirei foi uma folha dobrada em 4. Era uma certidão de nascimento. Estava gasta, com as bordas comidas pelo tempo, mas ainda legível. Quando desdobrei e li o que estava escrito, minhas mãos congelaram no ar. Nome da criança: Daniel de Almeida Souza. Data de nascimento: 27 de novembro de 1985. Mãe: Maria Lúcia Ferreira de Souza. Pai: não declarado: Maria Lúcia. Minha mãe: aquela era a caligrafia do cartório, era oficial. E aquele não era o meu nome. Por alguns segundos fiquei paralisado. O mundo pareceu perder a cor, como se tudo ao meu redor tivesse sido sugado para um vácuo. Daniel? Quem era Daniel? Eu sabia quem. Só não queria aceitar. Um filho que minha mãe teve, antes de mim. Um filho que ela nunca mencionou. Um filho que não sou eu. Com o coração batendo como se quisesse romper o peito, peguei o próximo papel. Era um boletim escolar, de 1992, da Escola Municipal São Sebastião. O nome no topo da página: Daniel Souza. As notas eram boas. Havia um rabisco feito por uma criança. Uma casinha, uma árvore e um carro, pintado de azul. Era o Opala. O mesmo carro onde eu estava sentado naquele momento. Aquilo me atingiu como uma memória que nunca foi minha. E então vieram as fotos. 2. Uma mostrava minha mãe, bem mais jovem, segurando um bebê no colo. Ela sorria, mas havia algo nos olhos dela. Um brilho triste, um vazio que eu só agora conseguia identificar. A segunda imagem era de uma criança brincando em um jardim, ao lado de um homem que eu não reconheci. Talvez um parente, talvez o pai adotivo. Atrás da foto, com letra tremida, estava escrito: Daniel, 4 anos. Eu não sabia se chorava, gritava ou apenas fugia. A verdade me esmagava. Minha mãe teve um filho, um irmão que eu nunca conheci, que talvez nem saiba que existo, e que foi tirado dela por razões que as cartas apenas começavam a explicar. Naquele instante, entendi que minha vida inteira havia sido construída sobre um silêncio cuidadosamente mantido. A mulher que me criou, que me protegeu, que me deu tudo, também teve que abrir mão de tudo. Ela me deu amor, sim, mas também viveu com uma dor que nunca compartilhou. E agora eu entendia por que ela olhava tanto pela janela à noite.
Porque às vezes chorava em silêncio achando que eu não estava ouvindo. Ela chorava por Daniel. Aquelas cartas eram o que restava de um passado soterrado. Os documentos, a prova de que tudo era real. E eu, um espectador tardio da verdade, segurei a certidão de nascimento com firmeza. Ali, naquele papel antigo, estavam todas as perguntas que eu precisava fazer. E talvez as respostas que eu estava finalmente pronto para ouvir. Eu ainda estava tentando processar tudo que aquelas cartas e documentos me jogaram no peito quando encontrei um envelope diferente dos outros. Estava mais gasto, com as bordas rasgadas, como se tivesse sido manuseado muitas vezes. Não havia remetente visível. Apenas a data, 12 de setembro de 1987. A curiosidade me venceu. Eu precisava saber o que havia ali. Quando abri o envelope, não encontrei a caligrafia já conhecida de J, o homem das cartas anteriores. Dessa vez, a letra era outra, mais arredondada, menos firme, mas cheia de emoção. Bastaram poucas palavras para meu coração parar. Eu conhecia aquela caligrafia. Reconheceria em qualquer lugar. Era dela. Era a letra da minha mãe. João, não sei se algum dia você vai ler isso. Não sei se ainda está vivo, se ainda pensa em nós. Mas eu preciso escrever, nem que seja para mim mesma para não enlouquecer. Eu obedeci. Entreguei nosso filho. Fiz o que me mandaram fazer. E todos os dias, desde então, uma parte de mim morre um pouco mais. Eles me disseram que era o melhor, que ele teria uma vida digna, que não correria riscos. Mas como pode ser o melhor algo que me tirou a única coisa verdadeira que eu já tive? As palavras queimavam, e eu lia cada uma como se estivesse ouvindo a voz dela ao meu lado. A mesma voz que me contava histórias antes de dormir. A mesma que me consolava quando eu caía da bicicleta. Ela estava ali, viva, dentro daquela carta. Continuei lendo, já com os olhos marejados. Agora eu tento seguir. Tento amar meu segundo filho com a mesma intensidade, mas carrego a culpa como sombra. Ele não sabe de nada, não merece saber. Mas às vezes, quando olho para ele dormindo, vejo teu rosto. E isso me destrói. Este carro, que você me deu, é tudo o que me restou de você. Eu não consigo me desfazer dele. Dentro dele ainda ouço tua risada, ainda sinto o cheiro do nosso bebê. Dentro dele ainda sou a mulher que você amou, não a viúva de um passado escondido. Foi aí que a ficha caiu. O carro era dela, o Opala era da minha mãe. As peças finalmente se encaixavam. A familiaridade, o cheiro, as lembranças vagas de infância. Tudo fazia sentido agora. Aquela não era uma simples coincidência, nem uma herança aleatória de um cliente estranho. Aquele carro tinha pertencido à mulher que me criou. Era o relicário dela. O cofre onde ela havia trancado toda uma vida que nunca me contou. Eu me levantei, cambaleando. Caminhei até o banco do motorista e me sentei. Encostei a cabeça no volante. Fechei os olhos e chorei. Chorei não só pelo que descobri, mas pelo que nunca saberei. Pela mulher que me amou e também sofreu. Pelo irmão que talvez nunca conheça. Pela vida inteira que vivi sem saber quem eu era de verdade. E naquele instante, entre as lágrimas e o silêncio da oficina, entendi. Aquele carro não estava ali por acaso. Ele veio até mim porque era a hora. Hora de encarar o passado. Hora de descobrir a verdade. Hora de dar voz ao silêncio que minha mãe carregou até o fim. Depois de reler aquela carta da minha mãe pela 5ª vez, permaneci em silêncio no Nusnatil, banco do Opala. O motor desligado, o mundo lá fora continuava. Mas dentro daquela oficina, algo havia parado no tempo. Eu estava preso entre o que vivi e o que agora começava a entender. E foi ali, naquele exato estado de torpor, que as memórias começaram a voltar. Não como lembranças normais, mas como relâmpagos emocionais, imagens cruas que faziam sentido pela primeira vez. Lembrei de uma tarde chuvosa. Eu devia ter uns 7 anos.
Minha mãe me chamava da porta da sala com a voz trêmula. Quando me aproximei, ela tinha os olhos vermelhos. Foi só o vento, disse, enxugando o rosto. Na hora, acreditei. Mas agora, olhando para trás, entendo que ela chorava. E chorava por algo que eu jamais teria como saber. Ou talvez, alguém. Outra lembrança me atingiu de forma ainda mais forte. Uma noite em que acordei de madrugada e vi luz no quarto dela. Fui até a porta e a vi sentada no chão, encostada na cama, com uma caixa aberta à sua frente. Dentro, havia papéis e fotos. Ela segurava uma delas e sussurrava algo. Perdão, perdão, meu filho. Voltei para a cama sem entender. Ela nunca soube que eu vi. E nunca mencionou aquilo de novo. Agora eu sabia o que havia naquela caixa. Era a mesma caixa que, anos depois, ela queimou no quintal sem me deixar ver o conteúdo. Disse que era coisa velha. Me mandou entrar. Fiquei bravo com ela naquela noite. Mas hoje percebo. Ela não queimava coisas. Ela queimava memórias que doíam demais. As palavras também voltavam, flutuando da minha memória, como pedaços soltos de um quebra-cabeça. Certa vez ela me chamou de Daniel, por engano. Estávamos no mercado, e eu pequeno não percebi. Só me dei conta porque um senhor ao lado riu e disse: "Parece que tem mais de um aí, hein?" Ela riu sem graça, mas suas mãos tremiam enquanto segurava a sacola. Quando perguntei quem era Daniel, ela respondeu: "Ninguém, meu filho. Só confusão da minha cabeça." Eu deixei pra lá. Mas agora, aquele deslize ganhava um significado monstruoso. Também me lembrei do dia em que pedi para dirigir o carro velho que ficava na garagem da casa antiga. Era o Opala. Eu devia ter uns 15 anos. Ela respondeu, séria: "Esse carro não. Esse não se mexe." Era a única coisa na casa que ela não deixava ninguém tocar, nem limpar, nem cobrir com lona. Eu achava estranho, mas achava que era apego por algo do passado com meu pai. Agora eu sei que não era meu pai que estava naquele carro. Era Daniel. Era João. Era tudo o que ela perdeu e nunca mais conseguiu enterrar. Essas lembranças vinham como ondas. Algumas suaves, outras violentas. Mas todas, sem exceção, faziam sentido agora. Cada silêncio, cada lágrima escondida, cada deixa pra lá que eu ouvi durante a infância era uma tentativa dela de me proteger, ou de proteger a si mesma de um passado que nunca teve coragem de enfrentar. Perceber isso me destruiu e me libertou ao mesmo tempo. Minha mãe não era apenas a mulher forte que segurou tudo sozinha. Ela era também uma mulher ferida, cheia de cicatrizes que sobreviveu como pôde. E naquele Opala ela deixou todas as pistas. Como se no fundo soubesse que um dia eu encontraria tudo. E eu encontrei. Depois de tudo que li, vi e lembrei, uma verdade foi se formando diante de mim, nua, dolorosa e definitiva. Minha mãe havia vivido um amor proibido. Um amor que não foi permitido, que teve que ser sufocado, escondido, trancado. Um amor que não era com o homem que a família dizia ser meu pai, mas com outro. Alguém que assinava as cartas apenas como J, mas que amava minha mãe de forma avassaladora. E com ela, teve um filho, Daniel. As cartas deixavam claro. J era casado, pertencente a uma família influente e, pelo que entendi nas entrelinhas, poderosa o bastante para decidir quem devia desaparecer e quem podia existir. Minha mãe não teve escolha. Foi pressionada, humilhada, forçada a entregar o próprio filho. Não por abandono, mas por proteção, por medo, por desespero. E então me peguei encarando minha própria vida como se fosse uma mentira contada em partes. Não fui o primeiro filho. Fui o segundo. Talvez não planejado. Talvez nascido no rastro da culpa. Ou talvez como uma nova chance que a vida deu a ela depois de tê-la tirado tudo. Essa ideia me corroeu. Por que ela nunca me contou? Por que conviver comigo todos aqueles anos sem deixar escapar nem uma pista mais clara? Será que ela achava que eu não aguentaria saber? Ou será que ela não aguentava reviver aquilo?
O nome de Daniel agora ecoava dentro de mim, como um tambor. Cada vez que o pensava, surgiam mais perguntas. Onde ele está? Ele sabe que foi adotado? Será que ele também sente esse vazio inexplicável que me engole agora? E principalmente, ele sabe que eu existo? As cartas falavam dele com tanto carinho, tanta dor. Minha mãe escrevia como se ele fosse um pedaço arrancado do corpo dela. E, de certo modo, era. Ela não o esqueceu. Ela apenas silenciou. Escondeu. Fez de conta que a ferida cicatrizou. Mas agora, lendo tudo isso, eu sabia que nunca cicatrizou. Que ela acordava e dormia com aquele peso no peito. Que cada vez que me abraçava, talvez se lembrasse do abraço que não deu em Daniel. E o Opala, esse carro velho, esquecido no tempo, foi o único lugar onde ela permitiu que aquele amor sobrevivesse. Ele foi o cofre de um passado proibido, o relicário de um sentimento que o mundo não aceitou. Cada parafuso ali carregava um grito que ela nunca pôde soltar. Cada mancha, um traço da história que tentaram apagar. Agora tudo estava diante de mim. Eu não podia desver. Não podia voltar ao que era. Eu tinha um irmão. De sangue. Um pedaço de mim vivendo em algum lugar, com outro nome, outra família. Talvez outra história inventada para esconder a mesma verdade. E eu não sabia como encontrá-lo. Mas sabia que precisava tentar. Minha vida inteira se dividia naquele instante. Antes das cartas e depois delas. Antes do Opala e agora. A ignorância confortável havia sido destruída. Restava apenas a verdade. E por mais dura que ela fosse, era minha. E eu não ia mais fugir dela. Depois de passar dias lendo e relendo cada carta, cada documento, cada linha que minha mãe escreveu ou recebeu, percebi que não conseguiria seguir com minha vida até descobrir toda a verdade. Não era mais apenas curiosidade. Era uma necessidade que me consumia por dentro. Eu precisava saber quem era Daniel, onde estava, se ainda estava vivo, se foi feliz, se sabia de mim. Comecei pelo cartório da cidade. Levei comigo a certidão de nascimento que encontrei no banco do Opala. A atendente, uma senhora de óculos fundos e olhar desconfiado, me observou como se já tivesse visto outros casos assim. Gente tentando juntar os pedaços de uma história escondida. Maria Lúcia Ferreira de Souza, Daniel de Almeida Souza. Ela repetiu os nomes lentamente, digitando em um sistema antigo. Depois, foi até uma sala nos fundos. Voltou com um livro grosso, encadernado com capa azul. Tem uma averbação aqui, senhor. Adoção. Legalizada. Daniel foi transferido para outra família em 1987. Meu coração acelerou. Eu pedi mais detalhes. Ela, com certa relutância, me mostrou o que pôde. O nome dos pais adotivos, Teresa e Olavo Barros de Almeida, e a cidade de destino, São José dos Campos, São Paulo. Ali estava minha primeira pista concreta. Aqueles eram os nomes que apareceram em uma das cartas. A família do tal J. Isso confirmava tudo. Minha mãe teve que entregar Daniel justamente para os pais do homem que a engravidou. Um ciclo cruel, frio, maquiado de melhor opção. Decidi seguir as pistas. Voltei para casa, vasculhei álbuns, documentos antigos da minha mãe, cadernos esquecidos. Encontrei um endereço anotado a lápis na contracapa de uma agenda de 1987. Não tinha certeza se era de São José, mas era algo. Então fui atrás de parentes. Visitei minha tia-avó, irmã mais velha da minha avó, que ainda vivia em um sítio afastado. Ela mal me reconheceu no começo, mas quando falei o nome da minha mãe, os olhos dela brilharam com uma tristeza profunda. Perguntei diretamente sobre Daniel. Esperei negação, mas ela apenas baixou a cabeça e disse: "Então chegou a hora, né?" Ela confirmou tudo. Disse que minha mãe chorava sozinha durante a gravidez, que não queria se afastar do pai da criança, mas era constantemente pressionada pela família dele, que a decisão de entregar Daniel não foi dela, mas imposta, e que depois disso, Maria Lúcia nunca mais foi a mesma.
ela sofreu calada. Nunca reclamou, mas a gente via. Carregava o silêncio como quem carrega uma cruz. E nunca mais deixou ninguém chegar perto daquele carro. Como se ali ainda estivesse ele, o bebê que tiraram dela. Ouvir aquilo da boca de alguém da família me desmontou. A dor que já era grande agora tinha forma, nome, cor. Não era invenção da minha cabeça. Minha mãe realmente viveu tudo aquilo. E eu nasci no rastro desse luto. Voltei para casa com mais perguntas do que respostas, mas com algo que eu ainda não tinha: direção. Daniel foi levado. Viveu sob outro sobrenome, mas se estivesse vivo estaria por aí com aquele nome. E eu estava decidido a encontrá-lo, nem que fosse a última coisa que eu faria. Depois de conversar com minha tia-avó e juntar os pedaços da história que consegui, só restava uma pessoa, a quem eu ainda não havia recorrido: tio Eustáquio, irmão mais velho da minha mãe. Ele sempre foi uma figura distante, quase apagada da família. Recluso, morando sozinho num sítio afastado da cidade. Era o tipo de homem que carregava os próprios fantasmas sem fazer alarde. Mas eu sabia, se alguém sabia da verdade, era ele. Fui até lá numa manhã nublada. O céu estava carregado, como se o mundo inteiro pressentisse que aquele encontro não seria fácil. Ele me recebeu com a mesma expressão fechada de sempre, sem abraço, sem sorriso. Apenas um aceno de cabeça e a pergunta direta: "Você veio por causa do Opala, né?" Engoli seco. Não esperava que ele fosse direto assim. Assenti. Sentei na cadeira de madeira sob a varanda. Ele acendeu um cigarro, olhou para o mato por um tempo e só então começou a falar. Maria era minha irmã, mas carregava a dor do mundo. Tentei ajudá-la, mas ela sempre foi cabeça dura e de coração mole. Se apaixonou pelo homem errado. Um desgraçado de nome João, casado, rico, filho de gente poderosa. E quando engravidou, o caos se instalou. Ouvi cada palavra como se fossem marteladas no peito. Eustáquio continuou. A família do sujeito fez de tudo para apagar o erro. Ofereceram dinheiro, ameaçaram, fizeram chantagem. Ela resistiu o quanto pôde, mas no fim foi obrigada a entregar o menino, e nunca mais foi a mesma. Criou você com amor, sim, mas com um buraco dentro que nunca fechou. A dor no olhar dele era visível. Ele estava ali, revivendo tudo junto comigo. Não era apenas um relato. Era um desabafo guardado por décadas. Sabe aquele Opala? Foi presente dele, do tal João. Ela ficou com o carro e com o silêncio. Nunca mais dirigiu. Nunca deixou ninguém encostar. Era como se o carro fosse um túmulo. O lugar onde ela ainda podia sentir o filho, onde ainda ouvia a risada dele, o cheiro de bebê, onde ela se escondia de todos. Fiquei em silêncio. Tentei não chorar, mas era impossível. Aquele carro que eu pensei ser só um amontoado de lata velha era o último elo entre minha mãe e o filho que ela perdeu. E eu, ao desmontá-lo, havia aberto uma ferida que ela tentou manter escondida a vida inteira. Perguntei ao tio se ela alguma vez tentou encontrar Daniel, se pensava em contar para mim. Pensar, ela pensava. Mas ela tinha medo, Carlos. Medo de você se afastar. Medo de abrir o coração e desmoronar. Porque ela só ficava de pé por sua causa. Aquela frase me esmagou. Minha mãe me amou com a força que restou depois da tragédia. E agora eu entendia. Não era que ela me escondesse a verdade por egoísmo. Era por amor. Um amor silencioso, ferido, que carregava o peso de uma perda que nenhuma mãe deveria enfrentar. Naquela tarde, deixei o sítio com a alma mais pesada, mas com algo que eu nunca tive antes: clareza. A história estava ali, inteira, crua, dura, mas real. Minha mãe havia sido vítima, mas também guerreira. O Opala, sua cápsula do tempo. E eu, o herdeiro de um silêncio que agora precisava ser quebrado. Voltei do sítio do tio Eustáquio em silêncio. Nem o barulho do Opala na estrada era suficiente para calar o que gritava dentro de mim. Eu dirigia por reflexo,
mas minha mente rodava em círculos. Cada frase que ele disse se repetia. Cada imagem que ele pintou da minha mãe com o coração despedaçado latejava na minha cabeça como uma sirene. E então veio a pergunta que eu mais temia, a que até então tinha evitado encarar. Quem sou eu? Por 30 e poucos anos, acreditei ser o filho único de uma mulher forte, viúva, que me criou com esforço e dignidade. Acreditei que minha história era simples, até monótona, que meu passado era limpo, sem rachaduras. Mas agora, tudo parecia ter sido construído sobre areia. Nada era o que parecia. Me senti traído, não só pela história, mas por ela, pela mulher que mais amei na vida. Como ela pôde esconder isso de mim? Como conseguiu me olhar nos olhos todos os dias e não dizer uma palavra? Eu entendia a dor dela, entendia o medo, mas não conseguia deixar de sentir raiva. Um tipo de raiva que dói mais por ser dirigida a alguém que já não está mais aqui para se defender. Sentei no chão da oficina quando cheguei. O sol já tinha sumido e a oficina estava mergulhada na penumbra. O Opala ainda estava ali, parado como um guardião de memórias que nunca me pertenciam. Olhei para ele e senti vontade de gritar, de destruir tudo, de rasgar as cartas e fingir que nada daquilo existia. Mas não conseguia, porque ao mesmo tempo em que me sentia traído, também me sentia amado. De um jeito torto, silencioso, mas profundo. Minha mãe escolheu viver com um peso para que eu vivesse leve. Escolheu o silêncio para que eu tivesse paz. Escolheu apagar parte de si para que eu não carregasse a sombra do que foi perdido. E isso, por mais cruel que pareça, era amor também. E ainda assim, doía. Doía saber que eu não era o primeiro, que fui o segundo. Que minha existência veio depois de uma tragédia, talvez como tentativa de cura. Doía pensar que todo o carinho que recebi poderia ter sido, de alguma forma, um reflexo de culpa. Que cada gesto, cada cuidado, poderia ter vindo do vazio deixado por Daniel. Fiquei horas ali, entre caixas de ferramentas, cheiro de óleo e lembranças demais. Tentei entender onde terminava a verdade e onde começava a mentira. Tentei lembrar de um momento em que minha mãe quase me contou, mas não havia. Ela foi firme até o fim. Carregou esse segredo até o último suspiro. E eu só o descobri porque o destino trouxe aquele carro de volta às minhas mãos. Talvez a pergunta certa não seja por que ela mentiu, mas como ela conseguiu viver com isso. Naquele chão frio da oficina, entendi que minha identidade não estava nos papéis, nem nas cartas, nem no sangue. Estava nas escolhas que eu faria a partir daquele momento. E naquele instante, uma decisão se formou, clara, inevitável. Eu precisava encontrar Daniel, não só por mim, mas por ela, pela história que nos une, pelo direito de saber, pelo direito de olhar para alguém e dizer: você não foi esquecido. A partir daquele dia, tudo mudou. Minha vida já não girava em torno da oficina, nem das ferramentas, nem da rotina que antes me bastava. Agora, cada pensamento, cada respiração, cada minuto acordado era voltado para uma única missão: encontrar Daniel. Tinha poucas pistas, mas era tudo o que eu precisava. A certidão de nascimento dizia que ele fora adotado em 1987 por Teresa e Olavo Barros de Almeida e encaminhado para São José dos Campos, em São Paulo. O sobrenome Barros de Almeida aparecia em pelo menos 3 cartas, sempre relacionado a ameaças e controle. Era óbvio que eram parentes de J.D., o homem que amou minha mãe, o homem que também era meu pai. Fiz o que nunca imaginei fazer. Comecei a buscar nomes em registros online, redes sociais, bancos de dados abertos. Criei perfis, me cadastrei em sites de genealogia e até publiquei um apelo anônimo em um fórum de filhos adotivos à procura de suas origens. Coloquei informações genéricas, sem citar nomes diretos. Apenas o essencial: nascimento em novembro de 1985,
Adoção oficial em 1987. Mãe de nome Maria Lúcia. Esperei. Ao mesmo tempo comecei a revisar cada carta, palavra por palavra, buscando indícios que eu pudesse ter ignorado. Em uma delas encontrei a frase: "Ele vai estudar naquele colégio que fica na esquina da Avenida Ademar. O mesmo onde você dizia que gostaria de ter estudado um dia." Peguei o mapa da cidade. Encontrei a tal avenida. Havia 2 escolas ali nos anos 80, ambas públicas. Liguei, enviei e-mails, pedi para conversar com antigos funcionários. Um deles, já aposentado, disse lembrar do sobrenome Almeida. Não pôde me dar informações detalhadas. Sigilo, arquivos, antigos perdidos. Mas me deu algo. Ele gostava de desenhar carros. Vivia dizendo que queria ser mecânico igual ao pai. Meu coração quase parou. Aquela era a minha história. Ou talvez era a nossa. Depois de mais uma semana de buscas, encontrei um perfil de rede social. O nome era Daniel Ferreira Almeida. A foto de perfil mostrava um homem de cerca de 35, 36 anos. Barba por fazer, cabelo escuro, olhos fundos. Mas o que me paralisou foram os traços. O formato do rosto, o jeito do olhar. Era como olhar para o espelho. Ou melhor, era como olhar para uma versão alternativa de mim mesmo. Passei horas analisando aquele perfil. Fotos de família, amigos, nada que sugerisse que ele sabia da verdade. Nenhuma menção à adoção. Nenhuma pista de que procurava suas origens. Ele parecia feliz. E isso, por um lado, me tranquilizava, mas também me travava. Como eu apareceria na vida de alguém assim? "Olá, eu sou seu irmão. Nossa mãe foi forçada a te entregar. Ela te amava mais do que tudo. Mas o mundo era cruel demais." Que tipo de pessoa está preparada para ouvir isso? Mas eu sabia, precisava tentar. Por ele, por mim, pela minha mãe. Escrevi e apaguei várias mensagens. Até que parei. Fechei os olhos e respirei fundo. A verdade havia me libertado. Agora cabia a mim libertar ele também. Nunca imaginei que desmontar um banco de carro pudesse desmontar também a estrutura da minha vida. Que entre parafusos, graxa e tecido rasgado, eu encontraria a verdade que esteve escondida por décadas. Não, só da minha mãe para mim, mas de mim para mim mesmo. Aos poucos entendi que a vida é feita de silêncios. Alguns são leves, como pausas naturais numa conversa. Outros são densos, como cemitérios de sentimentos. Minha mãe viveu envolta nesse último tipo. E agora eu carrego esse legado. Não para escondê-lo, mas para revelá-lo. Para libertá-lo. Descobrir que tive um irmão, que fui o segundo e não o primeiro, que o amor dela já havia sido entregue antes de mim, me desestruturou. Eu me questionei. Quem era, se fui apenas uma tentativa de preencher um vazio? Se tudo que vivi foi um teatro cuidadosamente montado sobre mentiras? Mas hoje, olhando para trás com os olhos que essa jornada me deu, eu sei. Não fui substituição. Fui redenção. E mesmo que nunca tenha ouvido da boca dela, eu fui amado. Intensamente. As famílias escondem muito mais do que mostram. Por vergonha, por medo, por tradição, por amor. A verdade é que os segredos de uma família podem atravessar gerações como sombras que se estendem com o tempo. Mas a luz, ainda que dolorosa, é a única coisa capaz de romper esse ciclo. Buscar a verdade dói, porque ela nunca vem sozinha. Ela traz memórias, culpas, responsabilidades. Traz perguntas sem resposta e respostas que a gente preferia não ouvir. Mas ainda assim, ela é necessária, porque só com ela é possível seguir em frente com leveza. Só com ela a gente sabe de fato quem é e de onde veio. Hoje, eu olho para aquele Opala com outros olhos. Ele não é mais um carro antigo, que ficou na oficina. Ele é o coração de uma história esquecida, que resistiu ao tempo esperando que alguém tivesse coragem de abri-lo. Eu fui esse alguém. E agora carrego essa história comigo, não como uma ferida aberta,
mas como uma cicatriz que me lembra que, apesar da dor, a verdade é sempre o melhor caminho. Não sei se Daniel vai me aceitar. Não sei se vai me ouvir. Mas eu sei que preciso tentar. Porque um laço de sangue não se desfaz com o silêncio. E a ausência não apaga a existência. Se você ouviu minha história até aqui, eu te deixo uma pergunta. Quantos segredos estão escondidos dentro da sua própria família? E mais importante, você está preparado para descobrir a verdade? Mesmo que ela mude tudo, a vida tem maneiras curiosas de nos ensinar o que realmente importa. No meu caso, foi um carro antigo que decidiu não ir embora. Um Opala parado por 3 anos na oficina, que esperou o tempo certo, o momento exato para ser aberto, examinado, revelado. Como se carregasse dentro, disse um coração ainda pulsando, mesmo depois de tanto silêncio. Eu ainda lembro do cheiro das cartas, do papel envelhecido, do nome da minha mãe escrito com tanto amor. Lembro da sensação ao ler o nome Daniel pela primeira vez, como se tivesse tropeçado em algo sagrado e proibido. E hoje, mesmo com todo o peso dessa descoberta, sei que precisava passar por isso. A oficina continua a mesma, mas eu não. Nem o Opala. Agora ele não é apenas um carro. É uma cápsula do tempo. Um confessionário. Um altar. E a pergunta que martela na minha cabeça todos os dias é uma só. E se ele estiver mais perto do que imaginamos? E se Daniel não estiver do outro lado do país, mas aqui, na cidade vizinha? E se ele tiver crescido ouvindo o mesmo tipo de música que eu ouvia com minha mãe? Se ele já passou por mim na rua, em silêncio, e nenhum de nós soube? E se ele também estiver procurando? A verdade é que uma vez aberta essa porta, ela nunca mais se fecha. Agora, tudo o que posso fazer é continuar. Continuar procurando. Continuar conectando os pontos que minha mãe deixou espalhados no tempo. Continuar acreditando que, no fim, a verdade sempre encontra seu caminho. Mesmo que demore décadas. Mesmo que venha em forma de dor. Mesmo que mude tudo o que acreditávamos saber. E se você chegou até aqui, te agradeço por ouvir minha história. Talvez ela não seja só minha. Talvez ela reflita a de muitos outros. Talvez você também tenha um Daniel por aí. Ou talvez você seja o Daniel de alguém. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.